Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estação X, um MesaCast sobre extensão universitária e cultura da Unesp. A parada mais que legal para você aprender sobre extensão universitária, cultura e práticas esportivas. Eu sou Tainá Santana e estou aqui com Paulo Moura, coordenador de ação cultural da Unesp, falando diretamente do estúdio da TV Unesp. E aí, Paulo, tudo certo pro bate-papo de hoje? Tudo certo, Tainá, vamos lá. Além da TV Unesp, vocês podem nos acompanhar pelo Spotify e também pelo YouTube da PROEC. Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Hoje vamos falar sobre a construção participativa de políticas públicas voltadas ao campo da cultura. E vamos discutir qual a importância da Unesp se fazer presente e agregar com outras instâncias culturais, em cada uma das unidades que recebe a universidade. Sendo assim, Paulo, apresente, por favor, nossos convidados de hoje. Sim, Tainá. Estamos hoje aqui com o professor Sérgio de Azevedo. O Sérgio é artista, gestor e educador. Ele é docente da FAAP em São Paulo e da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Ele também é especialista em gestão e políticas culturais pela Universidade de Girona e Instituto Itaú Cultural. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Paulo. Um salve a todos os amantes da cultura. E também hoje conosco a Júlia Araújo Carvalho. Ela é licenciada, bacharela e mestra em Geografia pela Unesp. E atualmente é aluna de doutorado na área de Políticas Indígenas e Identidade. Bem-vinda, Júlia. Obrigada. Bem-vinda. Ótimo. Para começar a conversa, nós sempre gostamos de saber um pouco do percurso de vocês, né? O que os trouxe até aqui no âmbito dessa experiência com arte e cultura, tá bom? Então, Júlia, como é que é a sua vivência nessa área? De onde você vem? Como você atua? Falar de cultura para mim é uma coisa muito, muito minha, né? Quase como falar de mim. Eu venho de uma família de artesãos, eu sou a terceira, quarta geração, menos que a gente tem acesso à história, né? De artesãos. E já estive também, né? Também acompanhando nas feiras, acompanhando nas coisas com a minha família. Acabei entrando em 2019 no COMUC, que é o Conselho Municipal de Cultura. E também pela universidade, sempre trabalhando esse lugar da cultura como uma outra via de conhecimento, de construção de saber e também de saúde mental, uma coisa que eu sempre falo, não poderia deixar de falar agora, né? Eu acho que essa soma de coisas também, com a minha vivência religiosa, né, enquanto pessoa de terreiro, me traz um acúmulo de cultura que é impossível pensar a Júlia sem cultura. Sim. Sim, e a Júlia também é representante discente de pós-graduação no Comitê Central de Ação Cultural da Universidade, exatamente, né? Tive essa honra. Que bom, que bom. Então, Sérgio. Bom, eu sou filho do Francisco e da Maria Lúcia. Meu pai era metalúrgico, minha mãe era dona de casa. Eu era um garoto do subúrbio, da zona leste de São Paulo. E fui acessando o mundo da cultura a partir de um programa de formação do SESI, o Núcleo de Artes Cênicas. Foi a minha porta de entrada para o mundo da cultura. E depois que eu entrei, eu não parei mais. Eu fui fazer cultura porque eu fui cortado do time de vôlei. Hoje eu tenho 1,90, naquela época eu tinha 1,55. Então, desamparado do time de vôlei que eu jogava, eu fui fazer curso de teatro. Todo mundo que entrou comigo parou. Eu não parei mais. A partir daí, segui na profissão, segui nos estudos e hoje estou aqui como professor, como gestor, como educador. Ah, que beleza. Demais. Ótimo. E Sérgio, conta pra gente como tem sido trabalhar com a formação de agentes culturais para os comitês de ação cultural da Unesp. A formação, para mim, é o espaço mais importante da cultura, não no sentido da cultura em si, mas naquilo que me toca o coração e que faz meu olho brilhar. Eu entrei, como disse, na cultura a partir desse lugar da formação. Eu tive acesso gratuito a um programa de formação que acontecia em todas as regiões do estado. Então, hoje, na qualidade de gestor, na qualidade de quem pode trabalhar do outro lado, eu sempre penso que eu tenho a obrigação de manter a oferta, sempre que possível, de programas de formação e me envolver. E o trabalho na Unesp, da formação de agentes culturais, ele segue essa mesma lógica, porque eu acredito na formação, na arte e na cultura como um importante vetor de desenvolvimento da área. Não, e é mesmo. E eu acho que a Júlia também pode falar pra gente, a partir da experiência dela, né? Como que é para você também trabalhar
dentro desses comitês de ação cultural da Unesp? Olha, eu já falei isso em outras oportunidades, mas é sempre interessante, né, trazer isso. Não falei para você. Tá dentro da Unesp, né, dos pequenos núcleos locais, vivenciando a cultura todos os dias na Unesp e agora também no CAC Central, é uma experiência muito maluca. E não tem outra palavra para definir isso, acho que vocês concordam. Porque a gente vai lidando todos os dias com uma realidade muito diferente de demandas locais, né? Então a gente vai passeando, a gente vai visitando os campos, a gente vai vendo que cada cidade da Unesp, é uma Unesp capilarizada, né, como o professor fala, tem uma preciosidade local, né? Então vão ter lugares que são incríveis em samba, outros vão ser do hip hop, outros vão ser da arte mais erudita, dita assim. E isso me humaniza e me permite talvez ampliar, assim, sabe? Tipo, então é isso que é Unesp, então é isso que é cultura em São Paulo, e isso muito a partir dessa experiência, né, do que é viver Unesp, do que é viver essa diversidade toda. Eu não sei se eu respondi. Claro. Porque, veja, essa questão que você aborda da diversidade, né, que tanto se fala da diversidade cultural no Brasil, e a Unesp representa isso também, né, principalmente por conta dessa estrutura, né, descentralizada, né, presente em quase todas as regiões do estado, praticamente, né? E eu queria saber um pouquinho como é que vocês veem a importância da presença da universidade. Você comentou que faz parte do Conselho Municipal de Políticas Culturais, né? Como vocês veem a participação da universidade nesses fóruns, nessas instâncias locais, regionais, de articulação, de proposição de políticas culturais? Quem? Eu começo, então. Eu acho que ainda está muito aquém, sendo muito sincera, né? Tem alguns campos que a gente já escutou falar, que tem cadeiras dentro do Conselho Municipal, e isso é muito importante, mas essa não é uma realidade da maior parte das cidades, né? Onde está a Unesp. E aí, pensando em Unesp, eu acho que a gente precisa ir para além da cultura um pouquinho e pensar no que é a estrutura da Unesp, no que ainda é uma estrutura muito rígida, muito hierárquica. E quando a gente entra, né, quando a gente se abre para entrar nesses espaços municipais, locais de debate de política pública, de política cultural, a gente se permite entender quais são as demandas da sociedade envolvente, né, essa sociedade imediata, e se sensibilizar, trazer um maior reconhecimento, uma identidade da cidade com a Unesp e da Unesp com a cidade. Então, eu acho que a gente precisa crescer muito nisso e lutar muito por esse espaço, que é um espaço muito potente, onde a gente pode identificar as necessidades, construir projetos juntos, construir parcerias e fortalecer, de fato, o que é a Unesp enquanto Estado. E trabalhar não apenas na chave da carência, mas, como você falou, na chave da potência, né? Das potências locais, regionais, né? E pegando esse gancho da Júlia, eu penso que esse processo de articulação com o território é fundamental nesse processo de participação, no sentido de que os agentes da universidade participem das conferências, dos conselhos, dos fóruns, dos grupos de trabalho, que são, vamos dizer, essas instâncias mais organizadas, mas acho que a Júlia chama atenção para a participação daquilo que não necessariamente é organizado. As associações de bairro, as rodas de conversa, as trocas mais informais. A universidade não deve se aproximar apenas do institucional, mas daquilo que é cultural e que tem uma importância muito grande, porque é ali que nasce muito desse movimento. E nesse processo, a universidade também pode acolher essas instâncias formais e informais, não formais, dentro da universidade, reconhecendo que elas têm um valor fundamental no território. Então, a Júlia vai no ponto principal, que é esta troca, né? A universidade não pode ser isolada do território, né? Como uma nave espacial que ali pousou. Ela vai criar esta relação se ela for reconhecida, mas também se ela reconhecer os fazeres e os saberes que estão nesse território. Nesse sentido, tem uma correlação entre esse contexto que nós estamos tratando aqui de ação cultural, né? Que até foi criada a Coordenadoria de Ação Cultural visando isso, mas tem essa correlação com uma área mais específica, não é? Outro universo da atuação da universidade, que é a área de extensão.
né? Então, assim, não apenas trabalhar para a comunidade, mas trabalhar com os outros setores da sociedade, né? Isso é comum tanto na área extensionista, né? Que pressupõe essa interligação com ensino e pesquisa, e a gente sabe que, por exemplo, nem todas as unidades têm cursos de artes, cursos ligados reconhecidamente da área artístico-cultural, digamos assim, né? Mas na área de ação cultural é muito importante isso também, né? Como vocês têm colocado, essa interlocução, né? Aprender com as outras pessoas, né? E o Sérgio citou uma coisa que eu acho muito importante, né? E ele citou isso de maneira muito assertiva, que é aí que vem o trabalho de base, né, que eu acho muito legal falar sobre isso, né, que são realmente essas construções ali de conhecimento, de apresentar essas políticas ou essas ações coletivas, né, que são muito, muito necessárias para que as pessoas realmente possam, a partir disso, né, continuar construindo ali essas políticas, né, para além do âmbito acadêmico. E aí, nesse sentido, né, que eu vejo que tem essa relação também com as políticas municipais. Eu quero saber de vocês, como que vocês veem essas políticas municipais e culturais, como que elas podem transformar e têm o poder de transformar essa realidade? Eu vou pegar um gancho de como a Júlia se apresentou. Ela falou mais ou menos assim, né? Eu sou uma pessoa e eu não me dissocio, eu não consigo me dissociar da cultura. Então, nós não temos unidades ou cursos de cultura em todos os campi. Mas todas as pessoas da universidade podem ser agentes culturais, porque carregam essa cultura, a cultura em si. A gente, quando fala da administração pública, a gente sabe que, se a gente pensar a cultura como sendo tudo, mas as secretarias, os órgãos gestores de cultura, trabalham com uma pequena parte disso. Então, como é que a gente amplia essa participação? Com transversalidade, porque os recursos, os desejos são ilimitados, as possibilidades são limitadas, os recursos são limitados. Então, essa participação da gestão municipal, eu acho que ela vai se ampliar à medida que ela se correlacionar às outras áreas, com os outros agentes do território, ampliando a extensão. Você falou um pouco da extensão, né, no âmbito universitário, mas a gente pensa na palavra extensão, né, na ampliação, qual é o alcance que essa ação pode ter. Então, eu acredito muito que a gestão ela vai ampliar se essa extensão envolver outros agentes e as pessoas. Então, chega na universidade, e a importância é que a universidade seja uma parceira desse processo. Sim, sim. E é interessante você falar isso, porque se tem falado muito, né, nos encontros de cultura, nos encontros nacionais de cultura que acontecem lá em Salvador também, por um lado, a centralidade da cultura, né? Quer dizer, a cultura como eixo central da nossa vida, de uma forma muito ampla. Por outro lado, essas transversalidades, né? Cultura e saúde, cultura e educação, que parece a princípio tão naturalmente, né, colocado, mas muitas vezes não é na dinâmica das instâncias oficiais, né? Cultura e saneamento básico, né? Cultura e história. Eu acho que é pensar, Paulo, que a cultura, você fala muito a cereja do bolo, né? O ornamento, mas é pensar a cultura como o fermento que faz o bolo crescer. Você precisa de um monte de ingredientes. A cultura é esse fermento que faz esse bolo crescer e não é a cereja do bolo. Eu me lembro de uma história quando eu estava trabalhando em São José dos Campos, eu começo com essa... Eu pensei assim, olha, tem essa frase de efeito, vou falar da cultura como o fermento. E aí o presidente da Câmara vem para a abertura e fala assim, eu estou aqui para falar que a cultura é a cereja do bolo dessa cidade. Antes de você? Antes de mim. Eu falei, bom, como é que eu faço agora isso, né? Como é que eu faço? Eu falei, sim, é a cereja, é o ornamento, mas ela tem que ser o fermento, tem que fazer crescer. Porque tem essa ideia, né? Tanto nas narrativas, de ser apenas o ornamento. Júlia, e como é que você vê essa participação, né? Que você faz parte do Conselho Municipal, né? Como você vê essa relação, essa percepção que essas instâncias têm da universidade? Porque você está nos dois lados, né? Tá. Hoje eu não tô mais. Tá. Não tô mais. Eu saí, né? Saí de Prudente tem 2 anos, então onde eu tô agora não mais. A gente continua flertando ali, mas... ao menos eu preciso falar também, né, da onde eu tava. Eu tava em Prudente, era um lugar muito
difícil. E aí, por que era um lugar difícil? A gente tem lá algumas universidades particulares e a Unesp enquanto universidade pública. E eles não lembram sequer que a Unesp é uma universidade pública, né? Então, eu sempre bato nesse lugar que existem meios de fazer com que a Unesp seja conhecida e reconhecida muito além da pesquisa, que ela já é uma potência. E para isso a gente precisa equalizar, dentro da universidade, equalizar os valores que a gente está dando para o ensino, para a extensão, para a cultura, para o esporte. Porque nesse momento, quando a gente tiver os pesos equalizados, a gente vai conseguir projetar para a cidade o que é a Unesp, toda a sua potência, toda a sua diversidade, todas as pessoas que estão ali se formando muito bem. Mas no âmbito municipal isso não transparece, né? É local, mas eu acredito pelas conversas que a gente tem que infelizmente é a realidade de muitos lugares, né? E a gente precisa pensar nesse lugar de como a Unesp, enquanto instituição, né, e não enquanto campus, pode fazer esse fortalecimento para chegar na comunidade e ser reconhecida como parceira potencial. Acho que E você citou essa questão também do local, né, dessas diferenças. E aí eu acho que é importante citar essa questão do território, né? De escutar esses locais e essas pessoas que estão ali. E aí você também foi para o encontro em Roraima. Então conta pra gente como que é a importância de ouvir esses locais e nesses territórios, essas diferenças. Eu acabei de voltar de Roraima, né? Eu estava no encontro de mundos indígenas, que também é uma questão que a Unesp precisa avançar muito, né? Tanto nesse lugar de escuta, mas também de acolhimento, né? Então, a gente ainda... e aí, quando eu falo a gente, enquanto instituição, né? Não conseguiu se adequar para receber, para recepcionar pessoas e culturas outras que fogem desse lugar normalizado ou ocidentalizado. Então, existem campos em que a gente tem relatos de que a arte dos tambores, ela recebe um lugar mais escondidinho, ou se tiver opções, ela é tirada, né? Assim como a cultura indígena, né? Muitas vezes ela é um estandarte, olha, vai vir um indígena, mas não se trabalha a politização dessas presenças, dessas culturas, dessa diversidade. E aí, quando você me pergunta, né, qual a importância de ouvir, eu acho que não é só ouvir, é ver, é sentir, construir elementos de sensibilidade para que você possa ter essas pessoas na cultura, mas também na estrutura e permanecer com elas, né, crescer junto com elas e aprender junto com elas. Quando eu vou para lá, e assim como para todos os territórios indígenas, eu aprendo muito sobre ouvir, né, parar e... Oi, tudo bem? Eu sou assim, eu sou inteira, você é inteiro, e a gente se transborda junto, né? A gente não precisa se completar. E eu acho que isso é muito importante para a gente aprender, né? De ouvir, de partilhar juntos. Isso. Muito interessante, porque no último encontro de cultura, do 6º encontro, que aconteceu em Registro, nós tivemos justamente a presença do professor Gerson Banilva, né, que é uma liderança indígena e também é professor, né, docente da UNB. E junto com ele estava uma representante de um quilombo ali da região do Vale do Ribeira e um cacique. Né? Queria puxar um pouquinho para esses encontros de cultura que têm sido realizados. Né? Como é que vocês veem esses momentos de encontro, né? No âmbito da Unesp, que vocês já participaram, né? Como vocês veem isso? Eu estou me inspirando aqui na Júlia. Eu acho que a expressão dela de que a gente transborda com o outro representa bem o que foi o sentimento para mim em Registro. Eu disse no encontro que tinha sido convidado para ir para Registro, mas eu descobri que eu tinha um convite maior, que era ir para o Vale do Ribeira. O professor João Vicente, que fez a apresentação, todas as lideranças locais que participaram mostraram as potências do Vale do Ribeira. E quando a gente se encontra no lugar da potência, no lugar da beleza, das possibilidades de transformação, quando a gente silencia e escuta, dá espaço para o outro se colocar,
a gente vai desconstruindo os preconceitos, os estereótipos. Para mim, esses 2 últimos encontros de cultura, os quais eu participei, eles são esse importante marco na universidade de sair de lá com o olho brilhando, de encontrar as pessoas, e a gente não desconsidera os problemas, tudo o que precisa ser enfrentado, isso é posto, tem o seu espaço, mas a gente sai de lá com uma conexão sensível, com uma profunda ligação de que tem muito para ser feito, mas a gente está construindo algo muito bonito. Eu sempre sou muito bem recebido, eu sempre conheço cada vez mais pessoas dentro da universidade e vou descobrindo os trabalhos incríveis feitos por docentes, por servidores técnico-administrativos e por estudantes também incríveis. Isso é muito bonito. Você sabe que a gente não tem como não começar por registro, né? Eu falei assim, gente, estou apaixonada. E aí, chegou as férias, mandei mensagem pra Tânia, que era a liderança quilombola, a Cone que tava lá. Eu falei assim, Tânia, tô indo pra aí. Peguei moto. Peguei a moto. Chamei meu amigo que eu não ia pegar a moto sozinha, né? E fui pro Vale. Então, a gente fez todo o percurso, a gente conheceu o Vale do Ribeira. Uau, e foi uma experiência tão incrível, porque assim... primeiro que tinha anos que eu não tirava férias, mas assim, para além disso, né? Estar no encontro de cultura me fez me apaixonar. Eu me reapaixonei por um novo lugar, né? E aí, hoje eu já conheço várias pessoas por onde eu passei. Fui em quilombo, fui em terra indígena, fui em parques ambientais. E aí, assim... eu fiquei apaixonada, e quanto mais eu adentrava, mais apaixonada, mais encantada eu ficava, né? Esse lugar de transbordar. E onde eu chegava, e eu preciso chamar isso, né? Onde eu chegava, as pessoas falavam assim, a gente precisa da universidade. A gente quer a universidade, mas a gente quer uma universidade assim. Uhum. Que vem, que olha pra gente, que ri, que brinca, que escuta. Né? E foi muito incrível conhecer um novo lugar, porque a universidade me apresentou. Né? Porque o encontro de cultura é um espaço assim, eu também vou sair da pergunta e fazer um elogio, né, pro professor Paulo e todo o pessoal da PROEC, porque assim, esses 2 últimos anos foram incríveis, assim, a oportunidade de estar no encontro, a oportunidade de estar construindo junto, né? Então lá tinham alunos, tinham servidores, tinham professores, não tinha muito essa coisa da hierarquia que a gente vê geralmente, todo mundo debatendo de igual, e isso traz o reencantamento, né? Esse reencantar é importante para construir qualquer coisa. E aí eu sinto que hoje eu sou uma pessoa melhor, porque eu tive essa oportunidade de trocar com os outros, e que hoje a pesquisa que eu faço também é uma pesquisa mais encantada, também é uma pesquisa mais pé no chão. E dou também, né, tem que dar os créditos para essas experiências do encontro de cultura, e as pessoas, todo mundo fala, precisamos ir no encontro de cultura, porque lá a gente é escutado enquanto aluno. Então isso me alegra muito, né, de poder trazer para vocês. E você tá trazendo aqui pra gente também, Júlia. E tá dando voz a essas narrativas, né, é muito importante. Isso que você falou também da questão de... acho que levar a universidade até lá e escutar é também... humanizar essas pessoas, para além de usar elas só como objeto de estudo, entendeu? É trazer elas como um sujeito. Nós estávamos falando da participação, da interação dos diversos segmentos. Eu queria saber, começar pela Júlia, perguntando como ela vê a participação dos estudantes nesse debate, quer dizer, como você está vendo a participação dos estudantes nessa construção, não apenas junto aos CACs, que nós sabemos, nos comitês locais, mas nos encontros, como é que você vê isso? Eu estava falando agora há pouco, né? Por parte dos estudantes está sendo muito bem recebido. Para a gente é muito importante ter as nossas vozes ouvidas, as nossas demandas escutadas e perceber que a universidade como um todo nos reconhece enquanto pessoas capazes e aptas a propor soluções e políticas, né? Muitas vezes a gente é visto como pessoas ainda em formação, que não têm repertório. Então, essa virada de chave, né, que a produção das políticas culturais da Unesp tem promovido, tem sido muito interessante, né, de trazer também os estudantes para o protagonismo. Ainda é insuficiente. Eu sempre falo, né, a gente já tem um bom envolvimento da graduação, mas a pós-graduação não tem se envolvido muito. E aí a gente tem várias problemáticas, dentre elas a sobrecarga, a percepção ou o entendimento de alguns professores ou de alguns programas de que a cultura é algo menos do que a pesquisa.
Então, de novo, aquela conversa, precisamos equalizar os pesos das diversas áreas de produção do conhecimento, né? Mas desde quando eu entrei lá em 2016 até hoje, né, eu vejo um avanço muito grande da participação, do envolvimento dos estudantes, e isso tem refletido também na forma com que eles se sentem e pertencem à universidade, né? Então, a partir do momento em que a gente tem mais elementos, tem uma maior abertura para construir a universidade que nós queremos, que nos representa, essa universidade, essa estadia se torna mais saudável, ela ganha um sentido novo, né? E aí a gente consegue, enfim, mostrar a nossa potência máxima e construir vida, né? Eu acho que tá para além de construir pesquisa ou se formar, a gente precisa produzir vida em todos os espaços. E a possibilidade de construir juntos uma política cultural, ela permite que nós possamos construir vida também na universidade. E Sérgio, como você tem visto, nesse tempo que você está trabalhando conosco, a participação dos estudantes, de estudantes? Eu acho que é fundamental protagonizar e trazer os estudantes, porque às vezes fala assim, o estudante não conhece a estrutura. Essa é uma potência, porque ele traz a renovação e questiona aquilo que, para quem já está há um tempo, está posto, aquela famosa frase, mas sempre foi assim. Mas não é bom que continue assim. E ter alguém que critique, que questione, nos faz reavaliar por que é mesmo assim. E mesmo para situações, a gente passou agora pelo debate no encontro sobre a resolução que cria política de ação cultural. E o debate foi maravilhoso porque os estudantes no dia colocaram uma série de situações que foram ouvidas, foram registradas, foram consultadas. Depois, quando se faz análise no âmbito do CAC Central, toma-se o cuidado de dizer, olha, a gente não vai incluir este detalhamento aqui, porque se colocar isso, pode haver uma perda, vai engessar a resolução, mas aquela proposta foi ouvida, registrada, discutida, o vídeo gravado, disponibilizado para quem quiser acessar e falar assim, puxa, eu entendi. A gente qualifica a participação do estudante. A próxima demanda que vier, ela já está um degrau acima. E ele vai crescendo, o estudante vai crescendo junto com o processo e cada vez mais potencializando a sua capacidade de transformar a universidade. Então, é claro, eu não estou colocando isso como algo que acontece o tempo todo, é uma construção. A Júlia chama a atenção que esse espaço ainda é uma construção. Mas o que a COAC, o que a PROEC estão fazendo é mostrar que é possível construir uma política participativa. Sim. E você, Paulo, você que está à frente também, né, da coordenadoria, a gente falou aí da perspectiva dos estudantes, mas você está à frente da coordenadoria, né, do CAC. E conta pra gente como que é essa parte, assim, dos professores nessa atuação. Bom, como a Júlia e o Sérgio já disseram, é um processo e nenhum processo é linear, né? Nós iniciamos, na verdade, as ações culturais na universidade têm a idade da própria universidade, né? Nós vimos que o programa coral da Unesp é de 78 e a universidade é de 76, quer dizer, vai ser praticamente junto. O que nós vimos a partir de 2017 é que muitas unidades já realizavam ações culturais importantíssimas, né? Só que, em função dessa história da universidade, de ter essas localidades, essas narrativas locais, essas histórias, essas identidades locais, né? Muitas vezes essas iniciativas poderiam ser efêmeras, poderiam não estar articuladas com outras iniciativas parecidas numa cidade próxima, uma não sabia o que a outra estava fazendo. Então o trabalho iniciado em 2017 e a partir de 2018 com os CACs locais, os Comitês Locais de Ação Cultural, foi justamente um primeiro momento de deixar as pessoas se manifestarem. Eu acho que esse foi um grande ponto positivo de todo esse processo, né? Nós não engessamos logo no começo dizendo como deveria ser. Vocês querem... Botucatu tem 4 unidades. Vocês querem fazer um comitê só ou 4? Vocês decidem. Rio Claro, da mesma forma. Bauru tem 3 unidades. Como vocês querem se organizar? O que vocês acham que é interessante fazer? Então, acho que o que você falou de escuta, né? Eu acho que nós pudemos permitir que isso acontecesse, né?
Depois, ao longo do tempo, foi se organizando um pouco mais, né? E, enfim, a partir do ano passado, a partir de 2023, com a coordenadoria, então agora nós temos, a universidade tem uma estrutura reconhecida no estatuto, né? Com uma normativa que é uma resolução de política, né? Ou seja, é um compromisso da própria universidade, nas suas instâncias superiores, de que isso é importante. Mas, assim, é um processo e demanda essa articulação, essa conversa constante, né? Então, e aí eu volto a fazer uma pergunta, né, para vocês. Como vocês avaliam essa que o Sérgio comentou, dessa possibilidade da ação participativa? Queria que vocês avaliassem um pouquinho o que poderia melhorar nessa vertente de garantir a participação da forma mais horizontal possível na universidade, no âmbito da política de ação cultural, por exemplo. Pode começar, professor. Eu acho que ela se pautar por uma ética do cuidado e uma cultura de afeto. A gente tem que ser muito cuidadoso e as pessoas elas têm que perceber que elas têm um espaço de fala e que elas são escutadas de fato. E esse escutado de fato não é só a atenção de um olhar, não é só um espaço respeitoso. O que é feito com o que é dito? Aí entra a política, entra a ação da estrutura para eu escuto, eu organizo, eu devolvo para as pessoas para que elas possam entender o que uma outra, e aí apresento uma política, um conjunto de ações que vão ter elementos que nascem na reitoria, nas unidades, de servidores, de docentes, de alunos. Então, quando eu olho um conjunto de ações enquanto parte dessa comunidade unespiana, eu falo, puxa, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu me reconheço ali, eu participei daquela construção, eu sei que aquilo está ali porque eu fiz parte daquela discussão, eu construí isso junto. Esse é o princípio da democracia cultural. Entender que cada pessoa é um agente de construção do seu próprio percurso e um protagonista na construção de uma política ampla. Se a política de participação da universidade, nessa experiência no segmento da cultura, se pautar por uma ética do cuidado e uma cultura de afeto, eu tenho certeza que ela vai atrair cada vez mais pessoas. Porque o que eu vejo no encontro Salem, que esteve nesse encontro, uma ex-aluna da Fábrica de Cultura, que foi aluna de um amigo, ela falou, eu fui aluno do Celso. Falei, nossa. Ela falou, eu ouvi falar que aqui a gente é ouvido. Eu vim por causa disso. Então, eu acho que quando se cria essa dimensão na universidade, as pessoas vão. Como um abraço, né? É um abraço. Você fala dessa questão do afeto, eu vejo muito isso. E aí eu queria saber também como que foi a sua experiência no Chile, se você puder contar um pouco pra gente. Eu acho que talvez tenha muito a ver com isso também. Bom, eu conheci o Sérgio Trabuco, ele é diretor de cultura da Universidade de Los Lagos. Conheci ele por meio da minha orientadora do doutorado, professora Nana Albano. Conheci ele há pouco tempo, mas parece um irmão gêmeo, né? O Sérgio é uma pessoa encantadora que faz um trabalho fantástico na comunidade, este mesmo trabalho de ouvir o que a comunidade faz, de entender que a universidade é essa que pega a moto e vai para registro e olha no olho das pessoas. Então, a região de Chiloé, no sul do Chile, tem muitas ilhas, muitas delas com acesso muito precário, pois ele vai em cada ilha, ele trabalha, ele chama essas pessoas para participar. E aí no ano passado ele organizou um encontro que envolveu a universidade como um todo, e a gente fez um evento itinerante que foi passeando pela região dos lagos, e aí ele convida o grupo do qual eu faço parte, um grupo do Jardim, um grupo de pesquisadores que de alguma forma estão ligados à arte e à cultura. E aí no encontro ele falou, não tem um nome, né? E aí ele pediu para que cada um de nós dissesse o que é que mais importa na cultura. E sempre eu digo que o que mais importa é quando os olhos brilham. Se o que você está fazendo faz os olhos das pessoas brilharem, porque a gente está no caminho certo. E no fim das contas, esse encontro se chamou Para que os Olhos Brilhem.
Né? Então, uma universidade que faz um congresso, um simpósio, que se chama Para que os Olhos Brilhem, já me diz que a gente está no caminho certo. Essa é a universidade que eu acredito, e eu vejo que o trabalho que a COAC, que a PROEC está fazendo aqui, caminha neste mesmo sentido. E Júlia, como você vê então essa questão desse processo todo e das questões que envolvem, né, uma efetiva participação dos 3 segmentos? Eu acho que ele já respondeu tudo, sendo muito sincera. Às vezes não precisa ser repetitivo, mas assim, acho que para complementar, precisamos ainda andar em 2 lugares, né? Que são instrumentos ou ferramentas de proteção, porque quando a gente vai falar de diversificar, né, de trazer toda essa diversidade para dentro da universidade, também levar a universidade para fora, para toda essa diversidade, a gente precisa ter instrumentos de proteção para as pessoas, porque nós sabemos que a nossa sociedade ainda não é o ideal, né? E aí eu acho que também conversa muito com o que você falou, né, desse afetivo, desse cuidado. E talvez a gente precise pensar em um processo que é contínuo e tá longe da gente terminar, né? Que é, de fato, de nos rehumanizarmos, né? A gente se distanciou muito disso para falar desse tempo rápido, dessa coisa maluca de celular toda hora, internet, e a gente esquece de olhar no olho. E para mim isso é muito importante, falar de cultura é isso, falar dos olhos brilhando. Então, a gente precisa, talvez, institucionalmente encontrar formas de garantir que os olhos sejam vistos e valorizados. Muito bom, muito bom. E veja, eu acho que eu vou no mesmo caminho de vocês, não é trocar o rigor acadêmico, não é trocar o cuidado pela pesquisa, não é trocar a busca pela formação completa de estudante, não, é ampliar tudo isso, né? É incorporar na nossa prática de vida acadêmica não apenas as práticas pedagógicas, não apenas a excelência na pesquisa, mas entender que tudo isso faz parte de um processo muito mais amplo. Né? E eu queria complementar, Paulo, os críticos do processo vão dizer que isso não leva a esse rigor. E eu contesto isso, porque eu entendo, observando, né, é claro, o meu contato com a universidade está muito vinculado à COAC e à PROEC por conta de programa de formação de agentes culturais, mas hoje, com a nova lei de licitações, né, uma discussão absolutamente dura, com rigor, foi uma área absolutamente preparada, com planejamento estratégico para mergulhar com rigor e com estrutura nessa nova etapa, porque esse trabalho de planejamento já estava feito desde a base. Os CACs tiveram esse espaço de diálogo e de construção para entender na sua base. Uns se aprofundaram, outros menos, mas a orientação é escute. Nós construímos os planos de trabalho a partir do que foi feito. Ou seja, a pró-reitoria e a coordenadoria estavam completamente alinhadas com algo muito duro, muito rigoroso de planejar uma ação com tanta antecipação. Então, nada disso que a gente está dizendo, do afeto, da ética do cuidado, do brilho nos olhos, diminui o rigor que faz parte da institucionalidade. Isso leva à institucionalidade. Contribui, é indissociável, porque leva a comunidade junto. E nesse sentido, eu acho que queria ouvir uma palavra de vocês sobre a relação entre esse processo que tem um nível de participação significativo, que pode sempre melhorar, obviamente, né? E uma questão muito importante que já foi tocada aqui, que é a democracia cultural. Quer dizer, como todo esse processo que nós estamos vivendo na universidade pode contribuir para que a própria universidade seja mais democrática, mas não apenas a própria universidade, a sociedade seja mais democrática. A universidade deve reconhecer outros fazeres e outros saberes, outras maneiras de produzir e compartilhar conhecimento. E o território, os entornos da universidade estão recheados e permeados de potências, de pessoas, de possibilidades que vão contribuir muito. Então, a democracia cultural, diferente da democratização, né, daquela ideia de pegar o que a universidade produz, eu vou levar. Não. A democracia cultural, ela pressupõe reconhecer os múltiplos fazeres e saberes, visibilizá-los,
apoiá-los e construir em conjunto. Então, esse é o exercício que a universidade deve fazer. E o que eu entendo, e que não está posto, esse é um desafio para toda a universidade. A universidade como instituição, não apenas a Unesp. Não apenas a Unesp. Agora, o que eu acho bonito nesse processo é que está se criando uma possibilidade disso acontecer, que acontece em maior ou em menor grau. A gente falou aqui da institucionalidade, que é um aspecto importante, a territorialidade, o respeito à produção de diferentes fazeres e saberes, e a cultura participativa. Então, quando a gente fala de democracia cultural, a gente está falando de todas essas instâncias articuladas e indissociáveis. Então, nesse sentido, eu vejo que há um experimento em curso muito potente que só caminha desta forma porque parte desta ideia de uma democracia cultural. É daí que vem essa força. Eu colocaria mais uma palavra, que seria identidade, né? Então, assim, falar de cultura sem identidade eu acho impossível. E falar sobre construção de saber científico sem falar de cultura também é impossível. Né? Então, para a gente falar sobre a democracia cultural, a gente precisa primeiro reconhecer o valor das identidades diversas. Né? E aí isso só é possível a partir desse experimento e a partir de um reconhecimento dos gestores. Né? E aí a gente precisa falar disso. Né? Os gestores precisam se abrir para entender que a universidade que foi construída lá atrás não foi construída para todos que estão hoje. E ela também não tem estrutura para receber tantos outros que ainda não chegaram, né? Então, a gente precisa primeiro reconhecer isso para começar um processo de formulação estrutural e também simbólica para receber essas identidades e fazê-las serem ouvidas, né? Então, para além do território, para além dos processos participativos, a gente precisa ter meios de acolher as identidades diversas, né? E aí, a partir disso, a gente constrói muita coisa. Sim, né? porque a universidade vem se transformando, né? Eu tenho visto nos últimos 10 anos, especificamente, né? Com a política afirmativa, né? De estudantes que vêm de escolas públicas, né? Como a comunidade discente está se transformando e evoluindo, né? Tendo presente as muitas identidades, né? E como isso gera um desafio para a própria universidade, né? E como isso não há como ser evitado, não há como acobertar isso, né? É encarar esse desafio e se propor a crescer com isso, não é? Eu acho que é um pouco nesse sentido que você está dizendo. É impossível não falar sobre isso, né? Vocês já estão... Tainá, eu sempre falo, todo encontro eu falo assim, nós precisamos falar sobre saúde mental. E é impossível a gente falar sobre a cultura sem falar sobre saúde mental. Porque nesse lugar de identidade é onde a gente se vê, onde a gente se reconhece. E se a universidade não tem... E aí, de novo, essa universidade grande, né? No macro sentido. Não consegue reconhecer quem nós somos e aquilo que nós acreditamos, como nós nos manifestamos para a vida, a gente adoece, a gente vai se apequenando. Então, é importante a gente pensar nesse lugar de se abrir para receber e receber de uma forma completa, né? Eu falei que a gente transborda, e toda vez que a gente transborda, fica um pouquinho daquela pessoa que interagiu com a gente. Então, se hoje eu sou uma pessoa diferente, hoje eu tô vivendo aqui, ó, na força do Genipapo, é porque eu me abri para receber as diversidades. E ainda tem um monte de diversidade que eu ainda não consegui recepcionar. E a universidade, então, menina, a gente precisa trabalhar mais nisso. E como estudante, eu me vejo muito assim também, porque não adianta somente a universidade trazer as políticas de permanência, trazer as políticas para dar esse suporte aos alunos, mas como você falou, essa questão da saúde mental, que é algo muito importante, porque se a gente não tem saúde mental, a gente não consegue pesquisar, a gente não consegue acolher aos nossos também, né? E o que me aproximou e o que me aproxima cada vez mais da universidade é estar com os nossos, entendeu? É estar com os meus, com as pessoas que eu me identifico e que eu me vejo, né? Porque se eu não me vejo, como que eu vejo a possibilidade de estar ali? Sabe? Então, o que me fez permanecer na universidade foi isso, esse acolhimento, né? Por exemplo, através do Neocriativa, que é um grupo de pesquisa, de grupos
marginalizados e subalternizados. Então, a gente realmente traz essas questões, e não só sobre falar das nossas dores, mas trazer aquilo que nos aproxima, né? Que sempre vai estar sobre a questão do afeto, igual você falou, né? E eu acho que é isso, assim, que realmente é algo que sempre acolhe a gente, né? Porque se a gente não consegue falar sobre essas coisas também, né? Falar sobre essas questões, eu acho que a gente também não consegue se abraçar, assim, e não consegue viver a vida plena, sim, né? Exatamente. Porque quantos estudantes vêm de outras cidades e ficam, né? Por exemplo, aqui em Bauru, né? Então, a estrutura de permanência que existe é uma estrutura física, mas tem que ser muito mais do que essa estrutura física, né? Estrutura humana, né? De acolhimento, de interação, de reconhecimento, de respeito. Eu não gosto muito da palavra tolerância, sabe? Porque tolerar, eu fui ver no dicionário, e uma das acepções assim, é permitir que algo aconteça. Eu tolero. Mas não há que se tolerar, há que se respeitar. E como Albino Rubim, professor da Bahia, fala, nós devemos ser intolerantes com toda forma de preconceito, com toda forma de discriminação, né? Então, acho que essa parte, um pouco do que está sendo falado aqui, do respeito às diferenças, né? De encontrar nessa diversidade toda pontos comuns a partir dos quais a gente pode trabalhar, e eles existem, né? Enfim. Eu posso só interromper, assim? É que me fez muito lembrar de um debate que a gente teve quando a gente estava fazendo o debate da resolução, né? E aí a gente ficou algum tempo falando assim, mas o nosso princípio é de combate ao racismo ou é antirracista? Porque a gente não tem que esperar, e isso foi uma coisa também que eu e o Elber a gente ficou falando muito tempo. A gente não tem que esperar o racismo acontecer pra gente combatê-lo. A gente precisa trabalhar desde a base com uma educação antirracista, para que não aconteça. Né? Então, eu acho que é muito nesse lugar. E aí, a gente foi falando de democracia cultural, a gente saiu de totalmente do que a gente entende, né? Dos âmbitos da PROEC, a gente foi falar de universidade, porque é isso, é transversal, né? Falar sobre democratização cultural, sobre democracia cultural, é falar sobre poder estar e viver plenamente em todos os espaços. Modos de ser e estar no mundo, Exato. Né? E a Júlia também citou, né, dessa base, né, de uma educação antirracista, né, e quando a gente fala disso também, a gente fala também de recursos que tragam também essa base, né, de livros, de materiais. A gente vê também aí essa questão curricular, às vezes, que muitas vezes professores não trazem essas referências, essa bibliografia para dentro da sala de aula, né, então, às vezes, se a gente não traz, se a gente não pontua, isso também não acontece. Então, acho que também para além, né, também de a gente trabalhar e de reconhecer também nossos direitos como os estudantes, né, isso tem que ser feito de parte como um todo, né, igual a Júlia falou, tem que ser uma via de mão dupla, sim, e um trabalho conjunto entre servidores, professores, alunos, para que isso flua de uma maneira que a gente possa, de fato, se ver ali e ver essa democracia, né, que a gente tanto pontua. E eu achei muito lindo tudo que vocês falaram, acho que foi um debate, assim, muito potente e enriquecedor. E eu gostaria, antes de terminar, se vocês têm mais algum comentário ou gostariam de deixar algum recado. Eu quero verbalizar aqui uma frase que me acompanhou todo esse debate e que inspirou muito do que foi falado. Então, para mim, como pessoa, eu sou uma, mas não sou só. Eu tenho uma tatuagem assim. É essa frase que eu tô lendo. Tô lendo aqui a tatuagem e falei, é isso. Essa frase sintetiza esse encontro. Eu sou uma pessoa, mas eu não sou só. E encontrei nessa bancada uma parceria de afeto, de isso, olhos, né, brilhando. A gente não faz nada sozinho. Tem até um provérbio africano que fala muito sobre isso, né? Se a gente caminha sozinho, a gente vai chegar lá. Mas se a gente caminha junto, a gente vai chegar, né, melhor, mais rápido e construindo algo maravilhoso, né? Júlia? Isso. Eu vou usar o meu recado final para retomar uma coisa que você falou agora, e é muito importante, né, dentro da onde eu estudo, o meu orientador traz muito, que é a importância dos professores também se sensibilizarem na adoção de cotas epistêmicas, porque os nossos currículos são embranquecidos, né, eles são masculinos, e a gente precisa ampliar esse cenário, né?
temos pesquisadores de grande qualidade em toda a sua diversidade. Então, a gente precisa colocar isso para dentro da sala de aula. E, para encerrar, eu queria agradecer. Foi muito gostoso estar com vocês. E falar sobre a possibilidade, né? Deixar essa mensagem de sensibilização. A possibilidade de se reconhecer gente na diversidade, no contato com a natureza, né? A gente precisa se reaproximar de quem nós somos, daquilo que nos constitui gente. O Ailton Krenak fala muito disso, inclusive, né? Eu acho que ele fala muito disso também, a vida não é útil, né? Que a gente tem que se desligar também de algumas coisas e se aproximar daquilo que faz sentido, né? E eu acho que é muito sobre isso também. Eu lembro uma frase do mestre Darcy Ribeiro, que ele estava já doente. Em vez de ficar no hospital, ele fugiu do hospital por um sítio à beira da praia em Maricá. E foi feito um documentário com ele, né, o povo brasileiro. Ele deu vários depoimentos. E uma coisa que sempre me emociona é o momento que ele olha para a câmera e fala assim: o importante é a gente construir o Brasil que a gente quer. E chegamos ao final de mais um episódio do programa. Eu gostaria de agradecer ao Paulo por me acompanhar mais uma vez nessa estação e também agradecer aos nossos convidados, Júlia e Sérgio. Muito obrigada por toparem ter esse papo com a gente. Siga as redes sociais da PROEC para ficar por dentro de tudo sobre Estação X e até a nossa próxima parada. Até mais!